Olá, bem-vindos à série Genética e Doenças Raras do programa Rare Diseases Academy, uma realização da Educare e curadoria científica da Casa dos Raros. Esta é uma série educacional e informativa sobre doenças raras, desenvolvida para todos os atores do ecossistema de saúde e interessados no tema. O conteúdo é distribuído gratuitamente e você pode acessá-lo na plataforma eduprimebrasil.com.br. Eu sou Roberto Giuliani, médico geneticista, cofundador e diretor da Casa dos Raros, Head de Doenças Raras da DASA Genômica e professor titular do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. A Casa dos Raros é um centro dedicado à pesquisa e assistência a pacientes com doenças raras, que desempenha um papel crucial no acolhimento e cuidado dessas pessoas, bem como na disseminação do conhecimento sobre condições que são pouco conhecidas. Essa missão encontra sinergia com a série Genética e Doenças Raras, realizada pela Educare, que busca ampliar a compreensão e conscientização sobre esses temas por meio de conteúdos educativos e informativos. Juntas, essas iniciativas reforçam a importância da ciência, da educação e do suporte humanizado para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e fomentar avanço no campo das doenças raras e da genética. Para este episódio, com o tema Hiperoxalúria Primária Tipo 1, PH1, apoiado pela Alnylam, convidamos a professora doutora Ita Pfefferman-Heilberg, médica nefrologista, professora titular da disciplina de Nefrologia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e coordenadora do ambulatório de litíase renal e tubulopatias hereditárias e do ambulatório de rins policísticos da disciplina de Nefrologia da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Seja bem-vinda, doutora Ita. Obrigada, Roberto. Eu agradeço o convite e a oportunidade da gente falar sobre um tema tão importante dentro das doenças raras, pelo acometimento que tem nos rins. Obrigada. Então vamos começar perguntando o que é hiperoxalúria primária tipo 1, ou a PH1. Então, a hiperoxalúria primária ela é uma doença genética rara, de origem hereditária, passa de geração para geração, e ela é causada por uma mutação numa enzima do fígado, que faz com que se eleve a produção de uma substância derivada do metabolismo, denominada de oxalato. Esse excesso de oxalato no sangue, ele é filtrado pelos rins, e aí, na urina, ele vai se ligar com o cálcio, formando cálculos renais. Então não é porque a gente não consegue metabolizar o oxalato da dieta, mas sim porque a gente produz mais oxalato do que deveria? Porque, na verdade, a quantidade de oxalato, a gente tem alguma que é produzida independente da dieta, É uma síntese endógena, a parte dela vem até pelo metabolismo da vitamina C, só que quando a gente tem esse defeito no metabolismo do fígado, ele não consegue decompor o oxalato e aí ele vai se acumulando. E quais são os primeiros sinais ou sintomas da doença? Isso é uma coisa muito importante, porque é uma doença muito heterogênea. Ela pode começar na infância até na idade adulta, e os sinais e sintomas vão, como eu disse, variando de acordo com a idade. As crianças podem apresentar cálculos renais, sem queixa de dor abdominal ou cólica renal, porque as crianças às vezes não têm cólica renal, elas têm uma dor abdominal generalizada. Às vezes ela se manifesta como uma deposição de cálcio nos rins, que a gente chama de nefrocalcinose. Pode se apresentar também com um atraso no crescimento, são crianças que não estão ganhando peso, estão apresentando infecção urinária de repetição, ou às vezes descobrem uma diminuição da função renal porque vão fazer um exame bioquímico e denotam que a função renal está diminuída. No caso dos adultos, eles podem apresentar todos esses sintomas que eu mencionei, que podem acontecer na criança e até no bebê, só que no adulto, como é mais tarde, às vezes existe um maior tempo para ver uma repetição desses cálculos renais. E muitas vezes existem episódios de obstrução urinária aguda porque esses cálculos acabam entupindo a via urinária. Se o diagnóstico for feito mais tardiamente, o adulto pode apresentar uma perda da função renal que é irreversível. E é mais comum a doença se manifestar nas crianças ou mais comum que ela comece na vida adulta? Normalmente, como ela é uma doença recessiva, então é muito comum que ela comece na idade da criança mesmo,
E como os sintomas são muito variados, então muitas vezes a criança vai ter um ou mais desses sintomas que eu estou mostrando, né? Que eu estou comentando com você, né? E na idade adulta, às vezes, a gente pega ela muito mais tarde, quando já perdeu função. Mas nas crianças isso pode acontecer também. E como é feito o diagnóstico da hiperoxaluria primária tipo 1? Diagnóstico com base nessa história de dor abdominal, de cálculos renais. Aliás, o cálculo renal, na verdade, na criança é uma coisa que chama bastante atenção, né? Porque criança não assim, não deveria ter tantos cálculos renais. Mas às vezes essa deposição de cálcio nos rins, que é chamada de nefrocalcinose, ela é um evento totalmente assintomático. Então, o que nos ajuda muito para fazer esse diagnóstico é a imagem, ou através de ultrassom ou de tomografia computadorizada. Mas, diante de uma imagem suspeita, né, de cálculo ou de nefrocalcinose, a gente deve dosar o oxalato na urina, que é possível fazer, ou no sangue, como eu vou comentar adiante. A história familiar, Roberto, é muito importante, porque como é uma doença de herança recessiva, os pais podem não manifestar os sintomas, mas os descendentes e os seus irmãos ou irmãs podem ter a mesma doença. No caso de pais consanguíneos, quando os pais são parentes, essa hipótese aumenta ainda mais de ser uma doença hereditária de herança recessiva. A confirmação mesmo do diagnóstico, ela só vai se dar quando for feito um teste genético que vai mostrar o gene afetado e o tipo de mutação que ocorreu nesse gene. É isso que eu ia lhe perguntar, se existem exames específicos para o diagnóstico da hiperoxaluria primária tipo 1. Justamente. Então, esses exames também, eles vão variar de acordo com o estágio da doença onde a gente pega a doença, né? Então, quando a função dos rins está razoavelmente boa, o aumento da dosagem do oxalato, que é o principal marcador, ele ocorre na urina. Então, a gente tem um aumento do oxalato na urina. Esse aumento de oxalato na urina, a gente também precisa descartar outras causas de oxalato aumentado na urina. E que causas são essas? Você até comentou da dieta. A dieta é um pouco difícil, per se, aumentar o oxalato na urina. São poucos os alimentos que têm um conteúdo de oxalato muito importante. Mas o uso de suplementos, por exemplo, a vitamina C, né? A vitamina C ela é convertida em oxalato no organismo. Pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, doenças de mal absorção, indivíduos que foram submetidos à cirurgia bariátrica. Então, se a gente tirar todas essas causas que a gente chama de secundárias de aumento de oxalato, e a gente tiver oxalato alto na urina, a gente vai pensar em hiperoxalúria primária do tipo 1. Agora, quando você pega a doença num estágio que o rim já foi muito acometido, você teve uma perda de função renal, aí você tem que fazer a dosagem de oxalato no sangue. E por fim, conforme eu já comentei anteriormente, a confirmação mesmo só vai se dar a hora que eu fizer um teste genético que mostra o gene afetado e o tipo de mutação. O jeito de você fazer esse teste genético, existem dois tipos. Um tipo são os painel de genes, então são alguns genes envolvidos na hiperoxalúria tipo 1 e outros tipos de hiperoxalúria também, que são menos graves. Ou se não o exoma, que é um teste genético que amplia os genes analisados e ele acrescenta até genes que não estão relacionados especificamente a essa doença. Mas das duas formas, o teste genético vai confirmar que existe a hiperoxalúria. Interessante. E quais as outras doenças renais aí que podem se confundir, então, com a hiperoxalúria primária tipo 1, que entram nesse diagnóstico diferencial? Então, ela tem uma característica que ela, na verdade, ela não é uma doença renal. Ela é uma doença rara, de origem metabólica, que se origina no fígado, porque existe uma mutação numa enzima que participa da metabolização desse oxalato. Só que o que acaba acontecendo é que ela compromete o rim, porque o excesso de oxalato, devido a esse defeito da enzima do fígado, vai se depositar nos rins e vai formar cristais inicialmente, que vão crescendo de tamanho até se tornar um cálculo renal ou a nefrocalcinose, que é a deposição de oxalato de cálcio exatamente no rim. Em estágios finais, ela pode comprometer outros órgãos também, como a gente vai comentar daqui a pouquinho. Ela pode se depositar
estar nos olhos, na pele, nos ossos. Nesse ponto, ela difere bastante das outras doenças renais. E geralmente ela não tem assim, ele pode até ter as caras, quando ele perder função renal, pode ficar parecido com uma outra doença renal, que o paciente pode ficar inchado, ele pode ter uma urina com características diferentes, mas vai ser diferente de uma doença renal, no sentido que o paciente não perde proteína na urina, ele não fica com a urina escura. Então, nesse sentido, ela é diferente, sim. Então, já vimos assim como é que começa e como é que ela, então, como é que é o normal da progressão da hiperoxalúria, assim, o curso natural dela? Isso, essa é uma pergunta muito importante. Quando você não consegue fazer o diagnóstico precocemente, e essa deposição constante de cristais, de cálculos, de cálcio no rim, ela vai progredir perdendo a função dos rins. Então, quando essa perda for muito importante, que a gente considera assim abaixo de 30%, é quando vai haver esse acúmulo do oxalato em outros órgãos, como eu comentei agora. Então, a gente pode até através de um fundo de olho, que pode ter deposição na retina, no coração, nos ossos, e a gente chama essa condição, quando tem vários órgãos acometidos, de oxalose sistêmica. Então, isso às vezes pode acontecer na criança. No caso de uma insuficiência renal crônica terminal, quando os rins deixam de funcionar por completo, aí você vai ter uma necessidade de uma terapia de substituição da função renal, que é a hemodiálise ou a realização de um transplante. Mas eu ressalto que o importante, diferentemente de outras doenças, como a doença vem do fígado, não seria suficiente que você transplantasse só o rim. Você teria que, numa condição como essa, transplantar também o fígado, que você tem que, o paciente não pode permanecer com esse gene mutado que não metaboliza o oxalato no seu fígado. Certo. Então, como é que é assim, o acompanhamento médico do paciente? Se faz o diagnóstico, como é que é feito, a partir daí, o acompanhamento médico do paciente com hiperoxalúria primária tipo 1? Então, na verdade, a gente vai acompanhando o paciente, a gente dosa o oxalato e aí existem algumas medidas que envolvem meio tratamento, depende da época em que eu fiz esse diagnóstico. Então, na verdade, e a expectativa de vida do paciente vai depender justamente do estágio em que você atendeu esse paciente. Então, se você ainda está com a função renal um pouco mantida, então você vai estimular, depois eu vou falar com mais detalhes, mas você vai estimular que o indivíduo, como se fosse um paciente que tem cálculo renal, você vai estimular a ingestão de líquidos, você vai administrar agentes alcalinos para diminuir a acidez urinária, né? E com isso você consegue fazer com que os cristais de oxalato não se agreguem de uma maneira tão importante. Se você já estiver no estágio que você tem uma função renal comprometida, é como se você estivesse já tratando, a gente chama de terapia renal substitutiva, você está substituindo, a hemodiálise substitui aquilo que o rim não faz. Agora, o oxalato tem uma dificuldade bem grande de sair na hemodiálise, então às vezes isso é muito complicado, porque o paciente tem que fazer várias sessões, às vezes sessões até diárias. E essa doença, ela acaba reduzindo a expectativa de vida da pessoa afetada? Então, a expectativa de vida fica reduzida, mas ela vai depender do estágio em que a doença for detectada e do emprego das terapias específicas que conseguem mudar um pouquinho o curso natural da doença. Então é uma doença que compromete bastante assim, o dia a dia do paciente, da família, né? Podia comentar um pouco sobre isso? Com certeza. Com certeza, e principalmente se a gente considerar, por exemplo, o estágio que ela foi detectada, você vai precisar de cuidados especiais, como hemodiálise, que às vezes precisa ser diária devido a essa necessidade, né, de retirar o oxalato do sangue numa velocidade bem grande para eliminar todo o excesso de oxalato do organismo. Então isso muda, porque você tem que levar o paciente, se for uma criança, né, a gente tem todo o fardo, né, de colocar uma criança em diálise, então isso é bem complicado. E tem como prevenir essa progressão da doença ou uma insuficiência renal? Existem maneiras de se prevenir isso, caso se diagnostique a tempo? Tem sim, na verdade assim, a gente tem que ter em mente, né, que assim,
Eu queria só, assim, pontuar primeiro que existem algumas medidas que são difíceis, principalmente nos bebês. Se você pegar um bebê com hiperoxalúria, você tem até dificuldade de manter uma hidratação adequada. Às vezes você precisa até colocar uma sonda, porque a criança não consegue beber uma quantidade de água grande. Aí tem aquela necessidade de diálise diária, né? E o comprometimento de outros órgãos. Então, quando você tem comprometimento dos ossos, você pode até levar um déficit de crescimento e ter dificuldades até na deambulação. Então, na realidade, o mais importante, antes da gente terminar e de responder essa sua pergunta, é o diagnóstico precoce, Roberto, porque você tem que ficar atento para os sinais e sintomas para você prevenir todas essas complicações e poder tratar o mais precoce possível para não chegar naquele estágio final. E aí esse diagnóstico precoce ele seria assim, algo que já o pediatra deveria suspeitar, ou como é que se pode chegar nesse diagnóstico precoce? Exatamente, eu acho que assim, o pediatra, quando ele tiver uma criança que tem um déficit de crescimento, não está ganhando peso e, obviamente, isso é uma coisa muito genérica, isso abre uma chave aí para um monte de fatores, né? Então, na verdade, assim, às vezes num exame simples, como um ultrassom de abdominal, né? Às vezes uma criança que tem dor abdominal, ou, na verdade, o cálculo renal vai se manifestar para ela desse jeito, ou como uma infecção urinária, né? Então, ele tem que começar com o pediatra, para ele poder, pelo menos, pensar nessa doença. A história familiar, volto a comentar, que ela é importante, embora seja recessiva e os pais não manifestem a doença, às vezes é o irmão de alguém que já teve cálculo renal, então tem que ficar atento a isso. Os adultos, a gente deveria, por exemplo, mesmo que ela seja uma doença rara, se pegar um paciente que forma cálculo toda hora, que o paciente vai fazendo um monte de procedimentos para tirar esses cálculos, então tem que parar um pouquinho e pensar, mas por que está voltando tanto esses cálculos, né? E aí tem que fazer, então, essa dosagem de oxalato feita na urina, que não é uma coisa tão complicada assim, porque é ela que vai chamar atenção para você terminar lá na história do teste genético. É bem importante isso, né? De se falar sobre essas doenças raras para que elas possam ser melhor conhecidas e se chegar mais cedo ao diagnóstico, né? Então nós falamos um pouco de tratamento, a senhora falou um pouco de transplante, falou também da questão da hemodiálise, mas existem terapias específicas para hiperoxalúria primária tipo 1? Então, essa é assim, a parte então mais incrível aí dessa nossa conversa, oportunidade de poder falar sobre isso. Então, assim, essa doença assim, deu um boom nos últimos tempos por duas razões. A primeira razão foi porque o teste genético aí há um tempo atrás, ele não era tão acessível, né? Então você não conseguia nem confirmar que se tratasse desse defeito, deste gene que codifica a enzima que está causando essa alteração no metabolismo do fígado. E a segunda razão é que, além desses tratamentos convencionais, né, e que não são tão específicos para essa doença, porque, afinal de contas, a hemodiálise e o transplante renal existem para uma gama de doenças renais, né? Mas hoje existe um novo tratamento que ele é baseado em terapia gênica. Então, recentemente, foi descoberta uma classe de medicamentos conhecidas como RNA de interferência. Então, isso aqui foi até motivo de ganhar prêmio Nobel, né, dos pesquisadores que identificaram esse tipo de molécula que consegue regular a expressão de genes. Então, essas moléculas de RNA, né, elas conseguem regular a expressão de gene e conseguem silenciar um gene. Então, no caso da hiperoxalúria primária tipo 1, existe uma droga que é conhecida como lumazirana e ela consegue chegar até o fígado, né, é uma injeção subcutânea, né, são injeções seriadas, e ela desliga um gene, então ela não consegue corrigir o gene que está errado, mas ela consegue desligar um gene que participa de uma etapa lá do metabolismo do oxalato e com isso resulta numa diminuição no acúmulo desse oxalato no sangue, consequentemente nos rins e até em outros órgãos. Então isso modifica completamente o tratamento dessa doença, a ponto de não evoluir para perda de função renal se você conseguir usar essa droga precocemente. Uma outra coisa importante, já que a gente está falando de doença rara, é o rastreamento que você faz da família. Então, às vezes você descobre um caso numa família, então você é capaz de ajudar
outros irmãos, né, desse paciente que foi o paciente primeiro que você fez o diagnóstico e mudar a história natural, para você não deixar chegar naquele ponto onde a perda de função renal vai ser irreversível. Fascinante, né? A genética ajudando no diagnóstico, ajudando também no tratamento, né? E como as coisas estão evoluindo aí. Então, Exatamente. Queria agradecer aí as suas brilhantes explicações sobre hiperoxaluria primária tipo 1. Não sei se quer fazer algum comentário final antes da gente encerrar. Eu quero agradecer de novo a oportunidade e como você já ressaltou, eu acho que assim, a gente tem que aprender a pensar em doença rara para que a gente possa modificar isso aí no futuro, que o futuro é hoje, né? Então, é isso aí. Eu agradeço novamente o convite e a minha participação. Então, eu queria agradecer a doutora Ita Pfeffermann Heilberg, professora titular da disciplina de nefrologia da Unifesp, e agradecer a audiência e convidar vocês a assistir os demais episódios da série Genética e Doenças Raras no eduprimebrasil.com.br, a plataforma de streaming da Educare. Até o próximo episódio.